noite, meus amados. Tudo na paz? Estamos aqui iniciando mais uma transmissão online, ao vivo, de nosso momento, nosso encontro nesse tempo de crise. E realmente é um momento único que a igreja está vivendo. Um momento diferente do que falamos que pensavam viver. E nessa noite eu quero falar um pouquinho com todos aqueles que estão nos acompanhando. É importante nós pensarmos que a igreja, ela não está junta no tempo, mas está mais unida como nunca. A igreja está no momento que nós precisamos nos unir cada vez mais e mais. E é por causa disso que eu quero convocar a você, para que possamos juntos nos unir em oração, para que através da oração nós venhamos a clamar ao Deus Todo-Poderoso, para que essa crise possa ser vencida e Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Eu quero convidar a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes online, para que possamos nos reunir amanhã, domingo, às 12 horas. Nesses dias, todos nós estaremos orando às 12 horas, onde quer que você esteja. Você possa parar o que você estiver fazendo e venhamos a nos reunir em oração, para que juntos possamos clamar ao Senhor, fazer um grande clamor ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível, que Ele venha aplacar a fúria dessa peste que nós estamos enfrentando. É momento da igreja se unir, é momento da igreja clamar juntos. Não importa a denominação, não importa a igreja que você faça parte, mas eu quero convidar a juntos nos reunir amanhã, na sexta, no sábado e no domingo, às 12 horas. Então, estamos contando juntos em uma grande corrente de oração, para que possamos aí estar falando com Deus, colocando diante do altar do Senhor as nossas petições, as nossas dores, os nossos clamores. Então, nessa noite, eu quero lhe convidar a aceitar esse desafio junto comigo, às 12 horas. Tranquilo? Também eu quero falar que, assim também como igreja, nós não estamos juntos ali, fazendo todas as nossas atividades no templo, elas estão canceladas, porque nós entendemos que é um tempo da igreja realmente estar se precavendo. E é interessante que muitos ainda falam que isso é porque nós temos muito mais temor ao coronavírus do que ao próprio Deus. Isso, meus queridos, é inconsequência, como alguns têm falado. É interessante, ao olhar para a palavra, em alguns momentos, nós podemos ver que Deus também deu essa ordem para o próprio povo dele. Lá no Egito, quando nós podemos ver lá, quando o povo estava sendo liberto do Egito, a primeira ordem que o Senhor Deus, quando ele foi lançar a 10ª praga, foi o seguinte: peguem o cordeiro, ofereçam o holocausto e o sangue do cordeiro passem nos umbrais da porta. E no caso, quando fizer isso, essa noite, fiquem em casa, não saiam de sua casa. É interessante que quem fez isso e quem ficou dentro de casa foram protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. O anjo da morte não levou ninguém daquela casa, mas aqueles que não acreditaram no que Deus tinha ordenado para que pudesse ficar em casa, infelizmente, naquela família houve velório, naquela família houve morte. E, meus amados, nesse tempo também é um tempo de nós nos tratar, nós cuidar, nós de repente nós estarmos celebrando a comunhão em família cada vez mais e mais. Então eu gostaria de convidar a, neste tempo, você evitar qualquer tipo de saída, qualquer tipo de ação que venha ter contatos com grupos grandes, porque isso pode trazer grande transtorno para a sua casa, para a sua família, e muitos que não acreditam nisso, com certeza, vão acabar padecendo pelo que estão passando. Então, pense bem, antes de tomar alguma atitude que vá de encontro ao que está sendo colocado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério de Saúde do nosso Brasil, pelo que nossos povo, pelo que as pessoas estão vivendo, pela experiência de outros países, é necessário nós realmente reavaliar nossa atenção. Então eu quero desafiar
a você a vivenciar também esse período de cuidado, esse período realmente está vivendo a proteção que Deus tem dado a você, tá bom? Vamos orar nessa noite, e logo após a oração nós iremos ter aqui o louvor, né? Quem vai cantar é o Alexander Júnior e o Pedro Faial, estarão louvando ao Senhor nessa noite. Mas vamos orar antes. Senhor Deus, nós estamos indo até o altar, nós estamos pedindo que o Senhor venha abençoar-nos, Senhor Deus, nessa noite, para que a palavra que vai ser transmitida não seja de mim, mas seja orientada pelo Teu Espírito Santo, para que Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Senhor Deus, me esconda atrás da Tua cruz, e que Teu Filho resplandeça, que também venhamos a ter sabedoria, Senhor Deus, para enfrentarmos essa crise que nós estamos passando, essa crise a nível mundial, essa pandemia que tem atacado, Senhor Deus, a cada um de nós. Te pedimos, Senhor Deus, que nós venhamos ter sabedoria, direção do Espírito Santo, e principalmente saibamos agir de acordo com as orientações dos altos céus. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos ouvindo a Tua voz, e sempre possamos estar prontos, Senhor Deus, a estarmos debaixo das orientações do Teu Espírito Santo. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você que está nos acompanhando no Facebook, você que está nos acompanhando aí no YouTube, eu quero lhe convidar a juntos cantarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor neste momento. Louvemos ao Senhor. Vem verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é te ver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Amém. Nessa noite nós estaremos na igreja, estaremos realizando o culto de oração. No culto de oração nós temos a oportunidade, estamos orando uns pelos outros. E nessa noite, eu gostaria que você participasse conosco também desse momento. Se você quiser aí mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração, mande aí para que nós possamos também estar orando por você. No final nós estaremos clamando ao Senhor, nós estaremos pedindo ao Senhor por cada um desses pedidos, que Deus possa estar concedendo, sondando os nossos corações e respondendo os nossos clamores também. Então eu gostaria de lhe convidar a colocar também seus pedidos aí nesse momento especial. Eu até me comprometo contigo em esses pedidos que você enviar. Eu vou relacionar todos eles e vou enviar para a nossa equipe. Nós temos uma comissão, nós temos um grupo na igreja que é o grupo de intercessão. E nós estaremos enviando o seu pedido de oração para esse grupo de intercessão, para que possa estar orando por você, possa estar clamando ao Senhor pela sua vida. Tá certo? Então mande seu pedido de oração, participe aí conosco nesse momento. Meus amados, o que essa crise dessa peste, essa crise de saúde, desse vírus que foi do Covid-19, vulgarmente, popularmente conhecido como coronavírus, tem a nos ensinar. A olhar para tudo isso que nós estamos vivendo, a olhar para todas as circunstâncias que nós estamos passando, nós precisamos tirar lições de cada uma dificuldade, nós precisamos tirar lições de cada uma crise, porque é na crise que nós crescemos. É na crise que nós muitas vezes começamos a enxergar a nós mesmos e conseguimos enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Na crise que nós passamos a conhecer uns aos outros. É na crise que nós podemos realmente nos achegarmos mais próximos de Deus. A Bíblia, meus queridos, há muito tempo já falava de crises. À medida que a volta do Senhor se aproxima, à medida que o Jesus Cristo, no caso, está mais próximo do seu retorno, nós podemos perceber que maiores são as proporções da crise que tem afligido a cada um de nós. 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1, já nos fala o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meus amados, e nós podemos ver que todo o capítulo 3 de Timóteo vai contar uma realidade das coisas que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Não é muito diferente de Mateus capítulo 24, de Daniel capítulo 11, tudo vai expressar o momento de crise que nós estamos vivendo. Essa situação que nós estamos enfrentando. Apocalipse já vem trazendo tudo isso para cada um de nós. Então, mesmo sendo um tempo tão antigo que parecia que estava tão longe, nessa noite eu quero pensar um pouquinho o que o coronavírus, colocar assim, tem a nos ensinar. Meus queridos, nós podemos ver que isso tem sido as principais manchetes dos jornais. Tem algumas pessoas que já colocam nas redes sociais e falam assim: já estou cansado de ouvir falar sobre coronavírus. Temos nos acostumado a ouvir sobre isso, até nos arriscamos a falar sobre isso. É interessante que alguns viram até doutores em saúde, passando informações, até informações inverídicas, informações que não têm nada a ver com o problema que nós estamos vivendo, até às vezes pensando em ajudar, mas muitas vezes causa um grande transtorno em nosso meio. E é interessante que essa crise chamada coronavírus está cada vez mais próxima de nós, de uma forma direta ou de uma forma indireta, está nos afetando. As nossas autoridades já estão falando sobre a dificuldade financeira que nós estaremos enfrentando por causa dessa crise. Ao olhar para as bolsas de valores, meus amados, é complicado nós realmente vivenciarmos essa crise de uma dimensão mundial
como que nós estamos passando. E simplesmente nós podemos falar a crise chamada coronavírus. Mas não é somente a crise na saúde que nós estamos enfrentando, não somente a crise do coronavírus, mas nós podemos ver também que nós temos crise na nossa família, nós temos crise na saúde, nós temos crise na educação, estamos vivendo uma grande crise na educação. O que falar na crise de segurança pública que nós estamos vivendo? O que falar da crise moral que nós como brasileiros enfrentamos? A crise nos relacionamentos, a crise política que nós estamos enfrentando. Alguns até defendem o fechamento do Congresso Nacional, outros defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, por causa de toda essa crise de uma proporção imensurável que nós como brasileiros estamos vivendo, e a nível mundial, a crise na saúde. Não podemos, meus queridos, deixar de pensar que tudo isso tem um aspecto espiritual. Nós não podemos deixar de olhar com os olhos espiritual, porque afinal nós não estamos imunes a nenhuma dessas crises. As crises vividas em todos esses ambientes citados são, colocar assim, sem dúvida nenhuma, sem pestanejar, reflexo do distanciamento do homem de Deus. Pelo fato de nós muitas vezes virarmos as costas da presença de Deus, nós estamos cada vez mais longe do próprio Deus. E por causa disso, muitas vezes, pelo fato de nós estarmos distanciando-se de Deus, as crises também aparecem. Portanto, além de toda essa crise que foi citada, nós vivemos de uma forma muito mais profunda uma crise chamada crise espiritual. Entretanto, sobre todos os aspectos que nós podemos verificar, principalmente sobre o aspecto espiritual, a crise ela pode nos dar uma grande oportunidade, pode nos trazer também um grande momento para que possamos aprender com a própria crise. Romanos capítulo 8, verso 28, nos ensina o seguinte, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, todas as coisas concorrem para o seu bem, se você ama ao Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 91 já nos ensina também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Presta atenção, meus amados. O fato de descansar na sombra do Onipotente não é para qualquer um, mas é para aqueles que descansam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão próximos do Altíssimo. Então, por causa disso que eu quero chamar a atenção para que nessa noite nós venhamos a olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, olhar para essa crise de uma forma tremenda, onde a própria palavra nos ensina a como que nós podemos aprender com cada uma dessas situações. Eu quero convidar a lermos juntos a palavra de Deus que se encontra em Salmos de número 46. Esse salmo, um salmo que foi escrito pelos coralitas, mas é um salmo que vem nos ensinar muito sobre essa crise. O salmo ao Altíssimo, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Pedindo que o Espírito Santo venha interpretar essa palavra do Salmo 46 em meu coração, em seu coração, em nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E já estamos clamando que o Senhor venha interpretar, Senhor Deus, a tua palavra aos corações de todos eles que estão ao nosso encontro. Que estão, Senhor Deus, escutando essa voz, estão acompanhando essa transmissão, e aqueles que hão de ser alcançados pela tua palavra. Que teu Espírito Santo venha trabalhar em cada uma dessas vidas, para que possam serem abençoadas e dirigidas por ti. Cubra-as com teu manto de poder. Abençoe cada uma família que está reunida nessa noite, ouvindo a tua palavra e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Senhor Deus, que teu Espírito Santo venha ouvir o clamor de cada um e venha responder às necessidades, suprindo e resolvendo cada um dos problemas de acordo com a tua vontade. Nós clamamos, Senhor Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse salmo de número 46, eu confesso que é um dos salmos que eu gosto muito. Eu gosto demais desse salmo. Até porque é um salmo que nos traz assim um refrigério, nos traz uma certeza do cuidar de Deus para as nossas vidas. É um salmo que nos traz uma segurança há muito tempo, uma segurança por muitos anos, uma segurança em que nós nem imaginávamos que nós poderíamos alcançar se não fosse a presença de Deus em nosso meio. Meus amados, o salmo de número 46, o salmista já nos indicar de uma forma muito clara um mundo em crise, uma natureza em crise, nações em crise. Parece que o salmista ali está vivendo o tempo de hoje, onde todas as nações estão em crise. Parece que o salmista está vivendo o tempo de agora, como se tudo fosse ali algo que ele estivesse vivendo no tempo dele. Quero dizer, parece não, porque a Bíblia ela é viva e eficaz, vai até a divisão entre a alma e o espírito, e ela não ultrapassa, e as mensagens da Bíblia é para o tempo atual, é para mim e para você. A mensagem da Bíblia é para que nós venhamos a vivê-la cada dia na nossa vida. Então, por causa disso que nós temos essa grande oportunidade de aprender cada vez mais com as mensagens bíblicas, com que o salmista tem-nos a falar desse salmo de número 46. Eu quero te convidar a acompanharmos juntos, meus queridos, pelo cenário vivido por cada um de nós hoje, que foi descrito pelo salmista há tantos anos atrás. Antes mesmo de Cristo, esse salmo já havia sido escrito. Para ele, a crise não impõe medo, não impõe terror. A crise não traz desespero para ninguém que está ao alcance, que é abalado por ela. Ela é vista como uma grande oportunidade para todos aqueles que estão vivendo a crise. É isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Quais são as oportunidades que essa crise que nós estamos enfrentando no Brasil agora, que o mundo está enfrentando em todos os locais, em todas as partes do mundo, que as nações estão enfrentando, que os governos estão passando, que a situação financeira, o colapso financeiro está realmente acontecendo em muitos locais, justamente para que venhamos a entender o que nós podemos aprender com cada um desses momentos. Eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, meus amados, para esse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: nós precisamos reconhecer que as coisas não estão bem. Meus queridos, só podemos escapar se nós acreditarmos que a crise existe.
Preste atenção. Uma pessoa que é alcoólatra, ela só consegue iniciar o tratamento se ela reconhecer que é alcoólatra, ou seja, se reconhecer que ela tem um problema. Se ela não reconhecer que tem um problema, ela não consegue alcançar o tratamento. Eu tenho uma experiência muito interessante. Meu pai era uma pessoa assim maravilhosa. Meu pai foi um homem que me ensinou, e até hoje, grandes ensinos do meu pai. Se hoje eu sou quem sou, agradeço muito ao meu pai. Mas sabe o que é mais interessante? Meu pai também, como homem que era, ele tinha seus defeitos. Ele tinha, colocar assim, as suas crises também. E eu lembro de uma vez que ele foi no médico. Meu pai não estava muito bem. E fomos no médico. Quando chegou no médico, foi lá, esperou por quase 2 horas para ser atendido. E quando ele foi atendido, passou quase meia hora no consultório do médico. Depois que ele saiu do consultório do médico com a receita na mão, ele chegou do lado de fora, pegou e rascou a receita todinho. E ela perguntou: mas pai, por que o senhor fez isso? Não gostei da cara do médico. Não estou doente de tal forma para que o médico me trate daquela forma. Não gostei, então não vou fazer. Ou seja, em alguns momentos, meu pai até não reconhecia, né, que ele também precisava ser tratado. E muitas vezes nós somos assim também. Vivemos algumas batalhas, algumas crises, e nós não queremos reconhecer que nós estamos vivendo essa crise. Nós não queremos reconhecer que nós estamos passando por essa dificuldade. Meus amados, reconheçam realmente a dificuldade que nós estamos enfrentando. Para que você possa aprender com a crise, você precisa reconhecer suas dificuldades, você precisa reconhecer os seus erros. Em alguns momentos, no meio dessa dificuldade, desses erros, quando nós reconhecemos, nós precisamos também nos arrepender e principalmente ver aquilo que está encoberto, que Deus está revelando, para que possa ser consertado em nossa vida também. Eu falo que existe uma oração perigosa. A oração perigosa está no Salmo de número 139. Quando fala assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho que não seja reto. Quando a gente pede ao seu Senhor para que Ele mostre se há algum caminho que não se esteja reto em nossa jornada, Ele vai mostrar. E nós precisamos nos arrepender. Meus queridos, nessa noite eu preciso lhe falar que nós temos de nós zombarmos, nós temos de nós peitarmos, colocar assim, essa situação tão crítica. Temos de nós olharmos com olhar espiritual, olhar com olhar realmente da situação que tem acontecido em nosso meio, que tem realmente nos atacado, para que nós venhamos a conseguir vencer a crise. Atenda o que os órgãos competentes estão anunciando. Atenda o que está sendo pedido. Para se ter uma ideia, ontem no Rio de Janeiro, o próprio governador decretou o isolamento da cidade do Rio de Janeiro. Não tem mais ônibus que entra, nem ônibus que sai, justamente para que possa isolar o vírus lá. E algumas pessoas saem das suas casas, está vindo até para a região dos lagos. Nós somos uma igreja aqui da região dos lagos, em Cabo Frio. Está vindo para a região dos lagos, e às vezes aqui começa também uma superpopulação, trazendo transtorno para a própria região. Não é tempo de férias, é tempo de nos cuidar. Reconheça que nós estamos em tempo de crise. Não é tempo de nós estarmos vivendo os nossos próprios, o nosso próprio bem-fazer, nossas próprias vontades. Mas é tempo de cuidarmos e olharmos com carinho os nossos problemas, porque só assim essa crise vai passar de forma mais rápida. Então, aprenda a estar submisso
ao que as autoridades competentes estão falando a cada um de nós. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com a crise era o seguinte: na crise, mesmo sendo uma crise a nível universal, mesmo sendo uma crise que está atingindo o mundo inteiro, eu quero lhe desafiar a colocar Deus no centro da sua vida, a colocar Deus no centro dessa crise. Meus queridos, olha só o que nós podemos perceber nesse verso, no verso número 4 e 5, quando fala o seguinte: ao rio cujos canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Meus amados, sabe o que eu aprendo com isso? Que diante da crise, nós precisamos colocar Deus no centro dela. Nós precisamos realmente entender que Deus, ele está ali caminhando, Deus está pronto a realmente estar cuidando de nós. No cenário crítico, no cenário caótico, nós podemos perceber que está faltando Deus. Está faltando Deus, que é aquele que sustenta, aquele que livra, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que é o impossível, é só um detalhe para ele. Nesta crise, eu quero lhe falar que é uma grande oportunidade para que você possa reavaliar sua condição humana, reavaliar realmente a sua situação diante de Deus e entender que Deus precisa ser o centro da sua vida. Nós precisamos tirar o egocentrismo de lado, jogar isso para lado e deixar Deus ser o centro. Teocentrismo. Deus ser o centro das nossas vidas, das nossas ações. Deus ser o centro dos nossos pensamentos. Porque só assim nós iremos passar pela crise sem sermos abalados. Olha só que acho que é interessante. Deus nela está e não será abalado. Aqueles que colocam Deus como centro da sua vida, pode vir a crise que for, mas não será capaz de abalar aqueles que têm Deus como centro. Então, essa crise, nós aprendemos a deixar Deus ser o centro das nossas vidas. Também, a terceira lição, vou voltar aqui, a primeira lição que nós aprendemos com essa crise é que nós precisamos reconhecer que a crise existe. Por isso que Salmos 41 fala: Deus é o nosso refúgio, fornece socorro bem presente no tempo da adversidade. Nós precisamos reconhecer que a crise existe. A segunda coisa, como já falei, nós precisamos entender que Deus precisa ser o centro das nossas vidas. A terceira coisa que nós precisamos aprender com a crise é o seguinte: a crise é uma grande oportunidade para que possamos reavaliar qual tem sido a nossa base segura. Para onde que nós corremos quando tem um tempo de crise? Para onde que você corre quando há crise? Meus queridos, só existe estabilidade, só existe condições físicas, espirituais, emocionais, econômicas, familiares, ambientais. Só existe condições de enfrentarmos a crise se, no caso, a nossa base for o Senhor Jesus Cristo. Se a nossa base não for o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa pedra de esquina, nós não iremos conseguir vencer a crise. Meus queridos, olha só, novamente voltando lá no verso número: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Não existe, meus queridos, uma fortaleza mais segura do que o Deus a quem nós servimos. Então, por isso que a sua base, a sua certeza, a sua segurança precisa ser o Deus Todo-Poderoso. Se isso não está sendo, toma cuidado. Toma cuidado, que realmente você pode ser abalado. Você pode realmente trazer transtorno para a sua própria vida
como eu falei, emocional, espiritual, física, sua jornada da vida, você precisa realmente ter uma base segura. E as bases seguras chamam-se Jesus Cristo. Amém? Tranquilo? Só recapitulando, primeira coisa que nós aprendemos, precisamos reconhecer que a crise existe. Segunda coisa, nós precisamos deixar Deus ser o centro da nossa vida. Terceira lição que nós aprendemos é que nós precisamos deixar Deus ser a nossa base segura. A quarta lição que nós aprendemos com esta crise, que o Salmo de número 46 vem nos apresentar, é o seguinte: que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Olha o que diz o verso de número 8 de Salmos capítulo 46. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Que coisa maravilhosa. Meus queridos, prestem atenção, mesmo diante da crise a nível mundial, Jesus Cristo, Deus não perdeu o domínio, Deus não perdeu o controle, muito menos Deus perdeu o interesse que Ele tem por mim e por você. Deus continua nos amando e tudo está debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso, mesmo diante da crise. E alguns ainda perguntam, onde está Deus que deixou essa crise aparecer? Só que essa pergunta não se faz quando a gente quer excluir Deus da nossa vida, quando nós deixamos de Deus ser o centro da nossa vida, quando nós deixamos de realmente viver o princípio de Deus para cada nós não pensamos que quando nós optamos por esse lado, um dia nós iremos viver o problema do distanciamento de Deus. E essa crise, é isso que nós estamos vivendo. E é por causa disso que nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos voltar o nosso olhar e ver as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se percebeu, nem ouvido nenhum ouviu um Deus além do nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam, conforme Isaías 64, verso 4. Meu amado, você que está nos acompanhando, presta muita atenção. Deus, Ele realmente continua fazendo milagres no tempo de hoje, no tempo de agora. E o milagre Ele quer fazer na sua vida. Por isso, exercite a sua fé. Algumas pessoas, meus queridos, colocam, ora ao Senhor, aumente cada vez mais a minha fé. Mas o próprio Deus falou o seguinte: se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe no mundo, realmente eu irei falar com aquele monte, sai desse lugar, que quero ver o que tem atrás desse monte. Isso vai acontecer, só eu ter fé. Então é por causa disso, meus queridos, que nós precisamos ver as obras do Senhor. Por isso que o salmista nos convida: venham e vejam as obras do Senhor. É por isso, meus queridos, que nós podemos ver que Ele é o Deus que faz, é aquele que dirige, que permite todas as coisas na história, que conduz a história. Nós vemos isso na vida de Jó. Nós vemos isso na vida de Jó, na vida de Moisés, na vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Nós vemos isso na vida de Jesus. O próprio Deus conduzindo a história. Meus queridos, a crise, ela existe sim, mas está debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso. Então entenda que nós precisamos vivenciar a cada dia a certeza que a nossa fé precisa ser exercitada no Deus Todo-Poderoso. Amém? Só recapitulando as 4 lições que nós já temos. A primeira lição, reconhecer que a crise existe. Segunda lição, nós precisamos entender que Deus está no centro do nosso controle. Terceira lição, a nossa base, a nossa firmeza precisa ser o próprio Deus. E a quarta lição é que realmente nós precisamos entender que nós precisamos fortalecer a nossa fé vendo os grandes feitos de Deus em nosso meio. A quinta e última lição que nós precisamos entender é o seguinte: que a crise, ela existe para que venhamos a realmente entendermos que nós não somos nada e que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meus amados, nós não somos, nós não podemos,
nós não conseguiremos vencer se não for através do próprio Deus. Ou seja, nós não somos nada. Nós fomos criados à imagem semelhante de Deus e o pecado corroborou essa imagem. O pecado realmente tirou essa imagem que nós tínhamos com Deus. Jesus Cristo veio e nos levou de novo ao princípio, ao início, e nós voltamos realmente a sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas, mesmo voltando lá, a imagem e semelhança de Deus através de Jesus Cristo, nós continuamos a viver nesse mundo debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, engana-se quem pensa que as suas estratégias, que a sua inteligência, que os seus métodos ou que as suas ações são ações infalíveis, são ações que livrarão de qualquer situação. Engana-se redondamente quem pensa dessa forma. Deus se revela. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da crise. Ele nos ajuda. Ele efetua o agir dele em nossas vidas. E é por causa disso que nós dependemos dele. É por causa disso que nós precisamos dele. Então reconheça que no caso, para vencer a crise, nós precisamos também tirar a nossa autossuficiência. Somente na pessoa de Cristo que nós iremos vencer a crise. Por isso, meu querido, que ele fala no verso número 10: aquietai-vos. Aquietai-vos porque eu estou trabalhando. Ele fala assim: parem de lutar, não confiem em vocês mesmos. Meus amados, quando nós começarmos a nos aquietar, fazer aquilo que as autoridades estão nos orientando a fazer, nós iremos realmente ver o agir de Deus na nossa vida. Então aquietai-vos, parem de lutar. Na crise, o único que será exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Você não será exaltado. Eu não serei exaltado. Diminua eu e Cristo cresça. Essa deve ser a nossa oração. E é por causa disso que eu quero falar que nessa crise que nós estamos vivendo, é necessário você entender que você realmente precisa confiar na soberania do Deus Todo-Poderoso. Só revendo lá as 5 lições que nós podemos realmente colocar em prática e aprender com a crise. A primeira lição: reconheça que a crise existe. Segunda lição: deixe Deus ser o centro da sua vida. Terceira lição: dê a base da sua vida para ele ser o próprio Deus. A quarta lição: pratique, colocar assim em prática, ou se não, fortaleça a sua fé naquilo que Deus tem feito em nosso meio. E quinta e última lição: entenda que Deus é soberano e que nós não somos nada. Que Deus possa destruir a nossa autossuficiência e possamos confiar no agir de Deus através dessa crise. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos fortalecendo e que possamos ver a cada momento Deus agindo de forma sobrenatural em nós e através de nós. Confie em Deus. Entregue a sua vida, o seu caminho nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida diante do Senhor, porque todas as outras coisas Ele fará por você. Por isso, confie nele, porque essa crise é real, mas não é para destruir a sua vida, é para que Deus seja exaltado através da tua vida. Eu só quero concluir falando o seguinte: depois de vivenciar todas as crises, toda crise que ele está vendo, Jó viveu uma crise financeira, Jó viveu uma crise de saúde, Jó viveu uma crise familiar.
Ele viveu a crise financeira porque ele, uma mesma noite, perdeu todos os seus bens. Viveu uma crise de saúde porque sua saúde foi tirada. Viveu uma crise familiar por causa do luto que está vivendo e por causa de sua esposa, que estava ali falando que ele deveria negar o próprio Deus e morrer. E também, lembrando, viveu uma crise de relacionamentos, porque os amigos que foram ter com ele só falaram besteira. Só que tudo isso foi necessário e no final, no capítulo 42, nós entendemos por quê. O próprio Jó falou o seguinte com o próprio Deus depois de ter a experiência da crise: antes, Senhor Deus, eu só te conhecia, que eu ouvi falar. Agora eu te conheço pessoalmente. Que esta crise possa ser a senha para que possamos conhecer Deus pessoalmente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça rica e abundantemente. Um forte abraço e um beijo no coração. Com carinho, desde que ama muito a cada um de vocês, Pastor Alexandre Fala de Moraes, e um abraço bem apertado de toda a segunda Igreja Batista em Unamar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando assim o culto desta noite. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a todos esses que estão alcançando a nossa voz, a todas as famílias que estão sendo alcançadas por essa transmissão. Cubra-os com teu manto de poder. Continue fortalecendo, abençoando e conduzindo a história, porque essa história pertence ao Senhor e o Senhor que escreve. Pois nós pedimos que o Senhor venha nos guardar e tenha piedade de nós, nos curando, Senhor, nos livrando do mal que vem nos atingir. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê força, sabedoria e discernimento do Espírito Santo para que venhamos enfrentar essa crise. Pois nós pedimos, abençoe a cada um de nós e na certeza das suas bênçãos que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, que Deus nos abençoe. Amanhã, às 12 horas, que possamos nos reunir em oração, e às 19h30 nós iremos fazer mais uma transmissão aí com a Escola Bíblica Dominical para a Lição da Juventude. Atenção, vocês jovens, estamos juntos. Amanhã às 19h30, mais uma lição, mais uma transmissão ao vivo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Um abraço, beijo no coração.